Olá, queridos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Agora a gente está na nossa quarta peça de prática jurídica, né? Na sessão de direito constitucional. E a nossa quarta peça vem dar continuidade à nossa situação-problema. Hoje nós vamos tratar de embargos de declaração. Então, a nossa situação-problema, nós temos a advogada Mariana, né? Nós estamos agindo em nome de Mariana, como se Mariana fosse, e ela passa por aquela situação, daquela reserva que rompeu lá no município de Devastação, né? Causando aí inúmeras mortes, agredindo o meio ambiente, poluindo, deixando centenas de pescadores, né, associados à Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação, sem poder, deixando esses pescadores sem ter o que trabalhar, porque a pesca foi proibida em virtude desse dano, né? Mariana foi contratada pela associação e de imediato entrou com uma ação civil pública, no qual a associação é legitimada por ter em seu estatuto a proteção do meio ambiente, né? Nessa ação civil pública, nós pedimos liminarmente, né, para que fosse cessado os danos, para que fosse dada uma indenização de 10 salários mínimos a cada um dos pescadores, em virtude deles não poderem se sustentar, né, exercer a sua atividade, né. No entanto, essa liminar foi indeferida, nós agravamos, que foi nossa segunda peça, e conseguimos êxito na liminar, fomos atendidos, porém, no processo principal, nós perdemos, foi julgado improcedente, em virtude de falta de culpa, né, de que não foi comprovada a culpa nem da empresa Montanha do Rio Sujo, muito menos da União. Nós apelamos, justamente porque não há necessidade de comprovação de culpa, com base aí no artigo 14 da Lei de Proteção Ambiental, dizendo sim que o dano causado ao meio ambiente é de responsabilidade objetiva, basta apenas que haja um nexo de causalidade, né, entre o dano causado e a ação do sujeito, né, da empresa. E no que tange à União, em virtude da omissão em fiscalizar. Certo? E essa nossa apelação, e aí eu quero que vocês acompanhem no slide comigo, ela também foi julgada improcedente. Né? E pelos mesmos motivos da decisão de primeiro grau, manteve a decisão de primeiro grau pelos mesmos motivos. Veja, o fundamento do tribunal. Ele disse assim que não foi comprovada a culpa da empresa ré e da União nas modalidades de negligência, imprudência e perícia. Mas não precisa. Nós estamos falando de responsabilidade objetiva. Basta que haja o dano e nexo de causalidade entre o dano e a ação. Qual foi a ação? Falta de cuidado, falta de fiscalização da União, né? Falta de conservação da barragem. Qual foi o dano? As mortes das pessoas, a poluição, a falta de oportunidade em poder exercer a profissão de pescador em virtude da poluição. Então, veja que eu não preciso comprovar se houve negligência, imprudência e perícia. Basta que fique caracterizado o nexo de causalidade que a gente demonstrou. A gente falou qual foi a conduta, a gente falou qual foi o dano. Então, em virtude disso, o fundamento do TRF2 foi exatamente o mesmo da sentença. Tá? Ou seja, dizendo que nós deveríamos ter provado a negligência, imprudência e perícia. Aí, veja que, além do mais, o tribunal também falou que também ignorou, ou seja, não falou, ignorou, né? Então, nada disse sobre, nada sobre
alegação de que há responsabilidade objetiva, nós alegamos isso na apelação. E o tribunal nada falou a respeito, certo? Então, ou seja, ele precisava ter falado alguma coisa. Eu falei que é responsabilidade objetiva e você só me fala que eu não provei a culpa. E além de não ter dito nada sobre a responsabilidade objetiva, tá? Também nada mencionou sobre a interrupção imediata dos danos ambientais, que a gente pediu para que a empresa cessasse com o dano, ou seja, parasse a atividade para não causar mais dano. E também o acordo do tribunal não se manifestou em nada sobre a indenização de 10 salários mínimos e a multa diária, a aplicação de multa diária. Não falou nada. Então, veja que nós estamos diante de uma clara omissão do tribunal. Não precisa que o tribunal, desculpa, não pode o tribunal somente fundamentar a decisão dele. Ele tem que abordar todos os fundamentos que estão ali dentro do processo. Então, e todos os pedidos, óbvio. Então, eu tenho dois tipos de omissão aí. Eu tenho omissão diretamente porque não julgou os pedidos com relação a fazer cessar, fazer parar as atividades da empresa, né? Segundo, né, não julgou o pedido da indenização nem da multa diária. Então, eu tenho omissão nesse sentido. Também tenho omissão no sentido de que não abordou o nosso fundamento com relação à responsabilidade objetiva. Então, veja que a peça de hoje é um embargo, o recurso de embargos de declaração. Tá? E o que são esses embargos? Ele é um recurso cabível quando a sentença tem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, sempre é cabível os embargos de declaração quando eu tenho qualquer um desses 4 elementos. Não é necessário ter os 4, pode ser somente um, como é o nosso caso. No nosso caso, o acordo não é omisso. Para que eu oponho esses embargos justamente para clarificar, para falar o que não foi falado, no caso da omissão, né? Ou até mesmo para explicar melhor, no caso, quando há uma obscuridade, certo? E quando eu falo em embargos, está lá na figura do 1022, que ele é cabível lá. Artigo 1022 do Código de Processo. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, certo? Detalhe, quando eu estou falando de obscuridade, contradição, às vezes fica difícil interpor os embargos e expressar exatamente se se trata de uma obscuridade ou uma contradição. Não se preocupem. Se você chamar de obscuro aquilo que é contraditório ou de contraditório aquilo que é obscuro, não se preocupe que seus embargos não serão indeferidos por conta disso. Você tem que deixar bem claro aonde está essa obscuridade, onde está essa omissão, onde está essa contradição ou erro material. Então, quando eu digo que cabe embargos de declaração, quando há obscuridade da decisão, veja, o artigo 122, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Então, sempre quando o negócio não está claro, falou e não disse nada. Tá? Então, as decisões, elas devem ser tais que permitam a quem as lê compreender o que foi decidido, tanto a decisão, o dispositivo, né, onde o juiz declara, né, quanto a parte de fundamento. Certo? Veja que às vezes o juiz fala e não diz nada. É uma decisão ininteligível. Eu não consigo entender. Porque prolixa. Tem muitos termos ao qual não leva a nada. Eu estou diante de uma obscuridade. Por isso que eu falo em
aclarar a sentença porque ela está obscura, ou decisão. Contradição. Aqui vai ocorrer a contradição quando o juiz ou o órgão julgador, ele fundamenta de uma maneira e julga de outra. Quando não há compatibilidade entre o fundamento e o dispositivo, tá? Entre a fundamentação e o que foi decidido, né? Decido, por exemplo, só um exemplo, tá? Decido, o artigo 14 fala da responsabilidade objetiva. Os danos causados ao meio ambiente é responsabilidade objetiva. Suponhamos que o juiz tenha falado isso na parte de fundamentação, onde ele fundamenta em responsabilidade objetiva. E vem lá e na parte dispositiva, que é a decisão em si, fala assim: indefere, julga improcedente em virtude de falta de comprovação de culpa. Bem, o senhor mesmo falou que era responsabilidade objetiva, como o senhor fala que falta culpa? Veja que o fundamento ele é contraditório à decisão. Esse foi só um exemplo, não é bem o nosso caso. Então, há contradição quando o juiz exprime na mesma decisão ideias que não são compatíveis, conciliáveis entre si. Então, veja que às vezes fica difícil você falar se houve uma contradição ou se há uma obscuridade. Por isso que a nomenclatura aí, chamar um pelo outro, não tem nenhum problema. Terceiro hipótese de cabimento, que é o nosso, a omissão. Haverá omissão se o juiz deixar de se pronunciar sobre um ponto que exige a sua manifestação. Então, eu pedi para o juiz se manifestar sobre a responsabilidade objetiva, se manifestar sobre fazer cessar, né, para que a empresa pare com as atividades que causam dano ao ambiente. Eu pedi para ele se manifestar sobre a multa, né, a multa diária, e pedi para ele se manifestar sobre a indenização de 10 salários mínimos. Esses 4 pontos, o juiz nada disse. No caso, o tribunal, né, a turma, nada, foi omissa. Ela simplesmente julga improcedente em virtude de não haver comprovação de culpa. Tá correto. Falou que é só isso. Então, julgou pelos mesmos fundamentos da sentença, mas não falou sobre aqueles outros 4 pontos que nós pedimos. Veja. Detalhe. Omissão. Tem situações que, por si só, eu considero, ou melhor, a legislação considera presumida a omissão. Então, veja que quando eu falo no artigo 122, o caput, ele fala assim: haverá omissão, olha lá, 122, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. No nosso caso, o juiz não se pronunciou a requerimento, a gente pediu e ele nada falou. E veja que o parágrafo único fala assim: considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, não é o nosso caso, mas olha o inciso 2. Considera omissa a decisão que incorrer em qualquer conduta do artigo 489, parágrafo 1º. Olha o que diz o 489, parágrafo 1º, vou direto para o inciso que nos interessa, inciso 4. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja que nós nos encaixamos aqui justamente porque a turma não enfrentou o argumento da responsabilidade objetiva, né, que nós colocamos no processo aqui seguindo o slide, né, que é capaz de infirmar, né, trazer a outra conclusão adotada pelo julgador. Então, veja que o meu fundamento dos embargos é passível embargo, né, é cabível embargo, no meu caso, tanto pelo artigo 1º, pelo artigo 1022, inciso 2, tá? Quanto pelo
parágrafo único do 1022, inciso 2, combinado aí com o 489, parágrafo 1º, inciso 4. Porque tanto deixou de se manifestar quanto os pontos, e tanto quanto deixou de enfrentar o argumento da responsabilidade objetiva. Por isso que cabe, porque que a sentença está omissa e cabe embargo de declaração. Então, para completar o conteúdo, também cabe embargo de declaração no caso de erro material. O que é um erro material? Quando errou o nome das partes, o número do processo, quando trocou as bolas, né, apelante, apelado, autor e réu, chamou por outro nome. Isso é comum acontecer, porque às vezes, ao Ctrl+C, Ctrl+V, né, e esquece de apagar uma determinada parte da sentença anterior que ali estava. Certo? Então, é comum haver erros materiais. E aí eu posso pedir os embargos de declaração só para que, escreve o nome correto da pessoa. Olha, o advogado não é esse, é fulano. Só para indicar se é erro mesmo. Né? Uma falsa, a informação está incorreta. Essa é a melhor definição para erro material, informação incorreta. Então, veja, qual é o prazo para embargo? Senhores, fiquem atentos. O embargo é o único recurso do processo que tem prazo diferenciado e reduzido, prazo de 5 dias a contar da intimação da decisão, certo? Só 5 dias. Isso é onde está, no artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Contra quem? Para quem opõe embargo? Para quem prolatou a decisão. Porque, veja, o objetivo do embargo não é reformar, apesar que existem embargos com efeito modificativo, mas o objetivo é clarificar, falar sobre determinado ponto que não foi falado, tá? Tornar completa a sentença. É esse o objetivo. Por isso que eu oponho embargos contra a decisão e eu interponho, ou seja, eu peticiono para quem prolatou a decisão, certo? Então, não tem aí um duplo grau, né, de apreciação, ainda estou no mesmo grau. Isso em virtude de que eu não quero modificar, mas eu só quero aí corrigir a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material. Tá? Veja que o embargante deve fundamentar os embargos indicando exatamente o vício da decisão. Exatamente, não digo o nome exato, mas sim o momento exato do processo, o trecho exato, né, da sentença que deixou de pronunciar sobre alguma coisa. Tá? Eu tenho que, olha, eu pedi 1, 2 e 3. Vossa Excelência só se manifestou sobre o pedido 1, e o 2 e o 3. Veja que, pela lógica do que eu estou falando para vocês, a petição de embargos é bem simples, né? E curta até, umas 3 laudas, justamente porque você vai apontar onde estão as omissões, onde estão as obscuridades, ou as contradições, ou até mesmo o erro, e pedir para o juiz se manifestar. Você não vai precisar desenvolver um fundamento ali. Não, só explicar no que é que está omissa a decisão. Seguindo aqui, vamos lá para a interposição. Deixa eu falar um detalhe para vocês. No caput do artigo 1022, ele fala assim, que é passível, né, é possível a interposição de embargos de declaração contra qualquer decisão. Ele não falou se é decisão de mérito, se é decisão interlocutória, se é contra a decisão monocrática. Logo, contra qualquer decisão, inclusive a interlocutória, também cabe o embargo de declaração. No caso de decisão interlocutória é um pouco menos utilizado, certo? Mas a gente usa muito no caso de acórdão de sentença. Mas é possível você interpor um embargo de declaração numa decisão interlocutória que você não consegue entender, certo? Precisa ser uma decisão. E qual é a interposição? Eu começo lá endereçando ao excelentíssimo senhor doutor. Veja, eu estou opondo embargo de declaração contra um acórdão que julgou a apelação. Logo, é essa turma que tem que apreciar. Então, para quem
o relator da turma, tá? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, relator, porque ele que vai receber esse embargo, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Espírito Santo. É esse o endereçamento, né? Porque eu tenho que dirigir diretamente à turma que prolatou o acórdão, né? E mais especificamente para o relator, porque o relator vai fazer o juízo de admissibilidade dos embargos. Quando o embargo é julgado pelos 3, mas o juízo de admissibilidade dos embargos é feito pelo relator. Tanto que a decisão do relator que não recebe embargos de declaração cabe cabe agravo interno, certo? Mas, de imediato, eu interponho os embargos para o relator. Artigo 1023, a primeira parte aí, em petição dirigida ao juiz. Aí entende-se ao juiz como ao juízo, né? No caso, a turma. Eu indico o número do processo, a qualificação das partes, embargante e embargado, tá? Coloquei um exemplo aí de cabeçalho para vocês, tá? O chamamento, o número do processo, o embargante, os embargados. Não preciso qualificar totalmente, porque ela já está devidamente qualificada nos autos. E aí eu vou para o restante da peça. Item 1, preparo. Mas aí não tem preparo. Embargo de declaração não necessita preparo, conforme está escrito no próprio artigo 1023, enfim, na parte final, dizendo que eu não preciso recolher os preparos. Mas não esqueça de mencionar isso na sua peça, porque conta ponto. Item 2, da tempestividade. Qual é o prazo? 5 dias. Então, você tem que falar assim: presente embargo de declaração encontra-se tempestivo, pois foi opostos dentro do prazo de 5 dias, contados da intimação. Simples assim, artigo 1023, está lá, é o fundamento. Certo? Inciso 3, item 3, perdão, a gente já está na nossa estrutura. Item 3, do cabimento, cabe embargo de declaração? Por quê? Isso você tem que explicar nessa parte. Cabe embargo de ou melhor, vamos colocar bonitinho, da decisão, né, do acórdão proferida por essa colenda corte, turma, por mais notória que a seja, a decisão foi omissa no sentido de que, aí você elenca as omissões, tá? Não elenca as omissões, desculpa. Fala por quê, né? Deixou de se posicionar a respeito de tese fundada e deixou de mencionar alguns pontos do pedido, com base no fundamento do inciso do artigo 1022, inciso 2, bem como do artigo 1022, desculpa, aqui é só o parágrafo, deixa eu já corrigir esse slide, parágrafo único, que vai falar do artigo 489 do CPC. Já corrigi aí, parágrafo único, inciso 2, combinado com 489, parágrafo 1º, inciso 4, certo? Então, aqui eu falo só que cabe embargos de declaração quando a decisão contém omissão, que é o nosso caso, em virtude de que a decisão aí deixou de mencionar, de abordar pontos que deveria abordar, com fundamento no artigo 122, inciso 2, 1022, inciso 2, e artigo 1022, parágrafo único, inciso 2, combinado com 489, parágrafo 1º, inciso 4. Aí eu venho para os fatos, só que aqui eu vou sintetizar os fatos. Eu resumo toda a parte até a apelação, aí eu dou um deslinde melhor para falar que da apelação houve o acórdão e que esse acórdão ele deixou de abordar vários pontos aí que a gente já citou,
lembrando que é síntese, que a gente está no mesmo processo ainda, então só sintetiza, seja objetivo, seja direto. Aí, o item 5, do direito ou das razões do recurso. Aqui você vai fundamentar justamente onde está a omissão. Por que a sentença é omissa? Olha, senhores desembargadores, a sentença é omissa porque não foi aplicado o artigo 1º, o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, tá? Deixou de falar sobre o que se aplica ao caso concreto. Nesse caso, a sentença é omissa porque deixou de abordar a questão da responsabilidade objetiva do caso, tá? Por se tratar de dano ambiental. Também, né, falar que o recurso de embargos está sendo interposto justamente diante da omissão que aquela turma teve de não aplicar o artigo 4º para inciso 4º da mesma lei, que fala lá do princípio do poluidor-pagador. Né? Aquele que polui tem que tanto tomar medidas para prevenir o dano e, se ele ocorrer, indenizar o dano. Tá? Também nós temos que, ali, no nossas razões do recurso, explicar que o acórdão é omisso porque não abordou, não falou, não disse nada a respeito da responsabilização dos danos ambientais causados naquela região, independente de culpa. E, por fim, também dizer que o acórdão nada mencionou, nada disse sobre a indenização de 10 salários mínimos e tampouco sobre a multa diária. Me parece, assim, dá até entender que esse acórdão aí da apelação, ele somente fundamentou por que estava julgando improcedente. Fundamentou somente que não há culpa, não houve comprovação de culpa. Mas aí é justamente que nós temos que falar, olha, pelo artigo 14, parágrafo 1º, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, a qual não foi abordado, aí não foi, houve uma omissão dessa turma ao não abordar, ao não enfrentar a questão da responsabilidade objetiva. Por fim, aí vem o pedido, o item 6, o pedido, e no pedido pode ser uma linha só. O que você vai pedir? Que seja conhecido e provido esse recurso de embargo, tá? Para que o acórdão seja complementado, o acórdão que julgou a apelação seja complementado, tá? E que seja julgado o pedido, né, de condenação da empresa réu ao pagamento da indenização dos 10 salários mínimos e que seja aí acrescido no acórdão, tá, o julgamento para fazer cessar todos os danos ambientais e ainda sob pena de multa. A multa deve constar no acórdão. Veja que esses embargos, eles têm efeito modificativo, certo? Pela própria razão, você não precisa pedir efeito modificativo, mas pela própria razão, pelo próprio fundamento, ou seja, deixou de enfrentar, deixou de falar sobre, pode ser que a decisão dos embargos modifica o acórdão. O que é isso interessante nos termos de prática? É que quando o acórdão tem a probabilidade de mudar a decisão recorrida, embargada, nesse caso, o órgão julgador, seja o juiz ou a turma ou os desembargadores, eles precisam intimar a parte contrária para que se manifeste, apresente as contras-razões dos embargos. Olha que interessante. Por mais que o efeito, né, objetivo dos embargos seja somente clarificar, né, ou complementar, ou corrigir o erro, pode ser que, em virtude dos próprios fundamentos, ele venha a modificar a decisão. Nesse caso, se houver probabilidade de modificação da decisão, o embargado
tem que ser aí intimado para que ele apresente, se quiser, óbvio, contra razões aos embargos de declaração. E, por fim, não deixar de pré-questionar. Tá? Então, aí, pré-questiona-se expressamente a lesão à Lei 6.938, visando a interposição de recursos constitucionais. Ou seja, eu pré-questiono esse juízo em virtude de estar contrariando a Lei 6.938, justamente para que eu possa interpor um recurso constitucional, que é o recurso extraordinário. Então, para que eu possa aí, interpor um recurso extraordinário e também um recurso especial, eu preciso pré-questionar a matéria. Então, eu já estou pré-questionando, olha, tem lesão porque não está sendo aplicada a Lei 6.938, certo? E a forma que você vai montar esse parágrafo? Simples. Pré-questiona-se a matéria em virtude da lesão, né? Pré-questiona-se expressamente a lesão, né, da não aplicação da Lei 6.938 de Política Pública do Meio Ambiente, com o objetivo de interpor os recursos constitucionais. Bem simplesinho, um parágrafo só, para falar assim, aqui, ó, eu só estou perguntando isso para ficar de pré-questionamento, para eu poder ter um fundamento lá para recursos constitucionais. Por fim, eu finalizo colocando o local, o dia, o mês e o ano. Não esquece do nome da advogada que vocês estão representando, a Mariana, e o número, assinatura e número da OAB, certo? Então, vejam que é um recurso bem simples, os embargos de declaração. No nosso caso ainda, nós temos que abordar 4 pontos, né? Abordar que a omissão, porque não falou sobre a responsabilidade objetiva, né, contida no artigo 14, parágrafo 1º da Lei Ambiental, não falou sobre o princípio do poluidor-pagador, contido no artigo 4 da mesma lei, não falou aí sobre a indenização de 10 salários mínimos, não falou aí sobre fazer cessar, parar, não se manifestou sobre o pedido de que a empresa parasse de causar dano ao meio ambiente e também nada falou sobre a multa diária. São 5 pontos aí em que o nosso acórdão é omisso. Certo, senhores? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter ajudado um pouquinho aí na petição de vocês. O recurso de embargo é um recurso curto, então 3, 4 laudos aí é o suficiente, certo? Espero que poder ter ajudado vocês, espero que todos fiquem muito bem, se cuidem e nós nos encontramos na próxima, na nossa quinta-feira. Um beijo, fiquem bem e até mais. Tchau, até a próxima semana. Tchauzinho.